Quando Deus, Ele diz que veio trazer vida e vida em abundância, Ele não disse isso, por exemplo, para te empolgar. Ele não disse isso para te motivar. Mas Ele disse, eu vim trazer vida e vida em abundância. Para essa vida abundante chegar nas suas mãos, seja abundância na vida sentimental, fartura de paz, fartura de prosperidade, de dinheiro, fartura de saúde, fartura, principalmente na área que hoje você sofre, geme, padece, é onde você terá sobrando depois. Você terá sobrando paz, você terá sobrando alegria, felicidade, prosperidade, tudo que você não tem, ou justamente na área da sua vida que você mais sofre, mais chora, geme, amanhã você terá sobrando, você terá com fartura. Mas aí, eu estava agora há pouco pedindo a Deus, meu Deus, o Senhor tem que falar, o Senhor tem que fazer algo nessa reunião da meia-noite que fique marcado na história dessas pessoas. Eu, em espírito de oração, pensando, eu sei que tem pessoas que estão desanimadas. Quem está desanimado precisa ser animado, mas animado de uma forma concreta, com resultados, com sinais, com prodígios. Eu sei que tem pessoas que até vêm nessa reunião e estão numa condição melhor, estão no alto da montanha, porque já estão vencendo, estão conquistando, mas ao mesmo tempo que tem alguém sorrindo, tem alguém chorando. A criança, quando nasce, primeira coisa que acontece quando a criança nasce lá no parto é chorar. E os pais dão risada nessa hora, eles estão sorrindo de alegria, então enquanto um chora, o outro está rindo. Isso acontece nos dias atuais. Salomão falou isso lá em Eclesiastes 3, que há tempo de sorrir, tempo de chorar. Disse que há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Salomão disse em Eclesiastes 3, há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Mas algumas pessoas só estão conhecendo o tempo de chorar, o tempo de sofrer. Parece que o tempo de colher, ou o tempo de desfrutar, ou o tempo de conquistar, parece tão distante, e tão distante que elas desanimam e nem lutam mais. Elas desanimam e nem mais se animam para buscar a realização do sonho, para buscar os seus ideais, os seus objetivos. E aí um detalhe importante, Jacó, ele estava no deserto, você conhece essa passagem, ele coloca a cabeça numa pedra, e lá no deserto, fugido de casa, diz a Bíblia que ele sonha. E aí você começa a entender que no deserto tem como sonhar. Você começa a compreender que no deserto tem como você ainda sonhar com uma vida que você não está tendo. E aí ele sonha uma escada que atinge o topo do céu, e o detalhe está aí. Está escrito que os anjos subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam. Está escrito que Jacó, no deserto, ele coloca a cabeça numa pedra, ele sonha. Então no deserto você ainda pode sonhar. Uma escada atingia o topo do céu e os anjos subiam e desciam. Os anjos já estavam com Jacó no deserto. Você ainda não viu, mas os anjos estão com você no deserto que você está vivendo. Você estava achando ou pensando que nesse deserto você estava sozinho, mas os anjos estão com você no deserto. E quando você sonha, quando você almeja, quando você deseja, quando você quer o cumprimento da promessa, eles vão subir e vão descer com a resposta. Vão subir essa escada e vão descer com a vitória que você precisa. Pode ver na sua Bíblia em Gênesis que os anjos subiam primeiro, depois desciam. Então no deserto que você não está sozinho. Você não está sozinha. Aí vamos pensar um pouquinho agora na história de Abraão, que era idoso,
que era velho, 100 anos, a esposa com 90 anos. Ele já está numa situação que ele vinha obedecendo a Deus, saiu da sua terra, ele cumprindo a promessa de Deus. Em alguns momentos ele levanta o altar e sacrifica a Deus um animal, mas os anos estão se passando e a promessa não se cumpre. Deus disse que ele teria o filho tão sonhado, ele sonhava em ter um filho, ele desejava ter um filho, como você sonha em ter uma vida completa, você sonha em ser feliz, você sonha em prosperar, você sonha em ter a cura, você sonha em ter a libertação, mas parece que os anos estão se passando, os dias ou os meses estão se passando, e está ficando mais difícil desse sonho se realizar. E Abraão vem obedecendo e sacrificando, e vem servindo, e vem andando com Deus. Mas em Gênesis 15 a Bíblia diz, o título diz, Deus anima Abraão. E aí quando Deus vai falar com Abraão, ele está revoltado, injuriado, ele diz, eu não tenho o servo que nasceu lá na minha casa, que é o meu herdeiro, porque nessa época o patrão rico, quando ele não tinha filho, o servo dele, o braço direito dele, que era o herdeiro, ele diz, mas cadê o filho da promessa? Cadê o cumprimento da palavra, da promessa? Porque até agora não aconteceu. E não é por falta de ser fiel, porque eu estou sendo, não é por falta de sacrificar, porque eu estou sacrificando, não é por falta de obedecer, porque eu estou obedecendo. Eu já saí de lá, vim para cá, saí da minha terra, vim para a terra que o Senhor mostrou. E aí, em suma, você já conhece que Deus chama ele, tira da tenda, manda ele contar as estrelas, e diz, assim como essas estrelas, será a tua posteridade. Mais uma vez Deus está dizendo para Abraão, eu vou fazer. Mais uma vez Deus está dizendo, eu vou cumprir com a palavra, eu vou cumprir com a promessa. Você quer um filho, eu vou te dar uma descendência como as estrelas, eu vou te dar de uma forma que você mesmo não vai conseguir contar. E em Gênesis 15, Abraão diz para Deus, como? Como que eu vou possuir? Porque Deus, além disso, de contar as estrelas, de falar que a descendência vai ser dessa maneira, Deus diz que ele vai possuir a terra. Deus diz que todos os lugares que os olhos conseguem ver serão dele. E ele faz uma pergunta, como que isso vai acontecer? E Deus manda ele pegar um cordeiro, uma cabra, cada qual de 1 ano. Deus especifica o sacrifício. Você vê que mais uma vez, Deus pede para ele sacrificar. Imagine se Abraão falasse, de novo, já fiz. Tem gente aqui que já fez. E mais uma vez Deus diz, faça. Continua fazendo. E quando Deus especifica o sacrifício para Abraão, você conhece essa passagem de Gênesis 15, dá a entender que ele está tão debilitado, que ele está tão fraco, o corpo amortecido, 100 anos, que na hora de colocar os animais no altar, na hora de sacrificar os animais, dá a entender que ele demora, ele não aguenta pegar um cordeiro inteiro e colocar, ele não aguenta pegar um novilho inteiro e colocar, ele tem que ir cortando as partes e colocando, e parece que começa a cheirar mal a carne, porque está escrito que as aves de rapina, enquanto ele colocava no altar, os urubus vinham para tentar pegar a carne, porque aquele cordeiro, aquele sacrifício que ele estava botando no altar, aos poucos, de repente, devido a sua debilidade física, fraqueza física, o tempo estava passando. Ele colocava um pedaço no altar, enxotava os urubus. Colocava outro pedaço, enxotava os urubus. Eu não sei quanto tempo levou. Mas eu sei que fisicamente já não tinha esperança. Eu sei que fisicamente já não tinha condições daquele corpo, a Bíblia chama de amortecido, voltar a produzir células,
condições para gerar um filho, tanto da parte de Abraão quanto da parte de Sara. Quando ele termina de fazer o sacrifício, está escrito em Gênesis 15, que os olhos dele escurecem. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Numa outra versão diz, os olhos escureceram e caiu profundo sono. Como se aquele cansaço de estar fazendo aquele sacrifício, colocando no altar, enxotando, como se a pressão caísse, os olhos escurecessem, e ele cai num profundo sono. E grande, a Bíblia diz, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Nos estudos diz que nessa hora que Abraão cai em profundo sono, um vento surge do nada. Uma brisa surge repentinamente. Você vai lembrar que teve um homem na Bíblia que caiu em profundo sono. Adão, quando Deus foi fazer uma cirurgia, tirar uma costela dele, ele caiu em profundo sono e Deus fez a mulher. O que eu vejo aqui? Pós-sacrifício. Depois dele ter terminado aquele sacrifício, ele cai em profundo sono. Essa brisa, esse vento, vem. O próprio Deus vem sobre Abraão. E Deus agora vai restaurar a genética. Deus agora vai restaurar as células. Deus agora vai voltar o corpo que era adormecido a ter prazer. O corpo que não tinha mais prazer vai voltar a ter prazer. O corpo que já era adormecido volta a ter desejo. Nessa hora, Sara também está na casa dela dormindo, e o próprio Deus faz o que tem que fazer para que ela possa ter um filho saudável, para que ela possa gerar, para que o ventre, que a Bíblia chama de seco, volte a estado normal. Volte as trompas, o ventre, o útero, a um estado normal. Ela que já não tinha mais esperança, ou ele que já não tinha mais esperança, ou não sabia como ter um filho, agora Deus opera dentro. Deus trabalha dentro deles. Deus faz acontecer neles. O que eu estou querendo que você entenda com isso? Que quando Deus promete, por mais que os seus olhos não estejam vendo, por mais que humanamente você não veja condições, humanamente você não vê uma solução, você não vê como, mas o como é com Ele. Se Ele tiver que trocar os seus órgãos, Ele vai trocar. Se Ele tiver que falar com quem tem que falar para assinar o que tem que assinar a teu favor, Ele vai falar. Se Ele tiver que mudar a mente do seu marido, Ele vai mudar. A mente do seu filho, Ele vai mudar. Ele é poderoso para operar onde você acha que não tem mais solução. Ele é poderoso para agir, restaurar, ressuscitar, libertar, transformar, justamente onde você pensa ou acha que não tem mais condições. Mas Ele cumpre com a palavra dEle. Ele cumpre com a promessa dEle no dia, na hora ou quando, humanamente falando, você não está vendo saída, você não está vendo solução. Naquele profundo sono, Deus faz a cirurgia em Abraão, faz a cirurgia em Sara. Quando ele chega em casa, conta para ela do sacrifício, conta que teve um profundo sono, ela já o vê diferente, ele vê Sara diferente, brota neles o mesmo desejo sexual, o mesmo desejo, tudo que tinha quando eram novinhos. E ali começa uma nova história, porque aqui, nesse sacrifício, que ele conta, que ele olha para o céu e Deus manda ele contar as estrelas, e Deus diz, é assim que vai ser, ali Deus opera o milagre. Nesse momento que você está, às vezes, chorando, desanimado,
achando que não tem saída, solução, você está mais perto da vitória do que você possa imaginar. Você está a um passo da vitória e você nem imagina. Naquele dia que Abraão estava desanimado, ele estava mais perto da vitória. A cada dia que passa, não fica pior, como algumas pessoas dizem. Tem gente que ela só reclama e diz, a cada dia que passa, pior fica. Pelo contrário, para quem é da fé, a cada dia que passa, está mais perto da sua vitória. Ainda que os olhos estejam vendo o contrário, a cada dia que passa, eu estou mais perto da vitória. A cada dia que passa, eu estou mais perto do milagre. A cada dia que passa, eu estou mais próximo do sobrenatural. Porque quem é do altar, quem serve a Deus, quem obedece a Deus, continua sendo dizimista, continua sendo ofertante, continua fazendo voto, continua atendendo a voz de Deus, independente da circunstância. Você muda o ambiente, não é o ambiente que te muda. Você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Você está no deserto, sonha que os anjos vão subir e vão voltar com a vitória. Não para de sonhar só porque você está no deserto, porque sonhar quando tudo está bom é fácil. Quero ver continuar sonhando na hora que está no deserto. Continuar crendo na hora do deserto. Continuar crendo na dificuldade. É isso que você precisa entender. Se há tempo para chorar, para sorrir, se há tempo para tudo, não é porque agora eu estou no bem bom, na vida boa, na babesca, que eu vou desprezar a fé. Que eu vou deixar de lado a fé. Eu estou no bem bom, eu vou continuar com a mesma fé, com a mesma confiança, com a mesma obediência. Quando eu estou lá embaixo, no vale, na dificuldade, na dor, na aflição, eu tenho que manter o mesmo nível de fé, o mesmo nível de confiança. Você quer ver uma diferença? Jesus chama os 3 discípulos para o monte da transfiguração. Jesus se transfigura na frente deles, resplandece, eles ouvem a voz do céu, eles ficam tão maravilhados no monte, que eles dizem para Jesus, é bom a gente morar aqui. Vamos construir uma tenda, 3 tendas aqui, a gente fica aqui, porque é bom. Não é bom ficar no bem bom? Você está por cima da carne seca, você está com a vida abençoada, você está com a vida completa, você está vivendo por cima. É bom, dá vontade de ficar para sempre, dá vontade de morar, dá vontade de permanecer. Quem não quer? Todo mundo quer, é ou não é? Mas Jesus mostra para a gente o seguinte, Jesus disse para eles, a gente tem que descer. Jesus estava dizendo o seguinte, aqui é muito bom, mas a gente tem também as nossas guerras, nós temos também os nossos desertos, nós temos também as nossas lutas. Então, a mesma fé que te maravilha, a mesma fé que te entusiasma, a mesma fé que aqui no alto do monte faz você querer morar, você tem que ter esse mesmo nível de fé lá embaixo. Quer ver uma coisa? Vamos descer. Quando Jesus desce, os discípulos se deparam com um pai que está com um filho endemoniado. E o pai leva o filho endemoniado para os discípulos. E a Bíblia diz que esse filho endemoniado, os discípulos não conseguem libertar, não conseguem ajudar. O pai leva o menino para Jesus e disse, eu levei para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar. E Jesus manda o demônio embora, liberta o menino, e os discípulos falam para ele assim, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse, por conta da pequenez da vossa fé. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Sabe por que vocês não conseguiram expulsar? Porque a sua fé, até então, ela estava sendo forte, estável, consolidada, só no monte, só na hora da boa vida, só na hora do milagre. Você só estava tendo fé, certeza, no bem bom, quando você se deparou com o diabo, quando você se deparou com um vale, quando você se deparou com um problema, você duvidou. Você não teve a mesma fé, você não teve a mesma permanência, você não teve a mesma obediência, você não teve a mesma consistência. Então eu quero que você entenda que você vai estar no alto da montanha, com uma fé extraordinária, maravilhado, rindo à toa. Mas na hora que você desce, na hora que você se depara com sofrimento,
Na hora que você passa pelo dia mal, na hora que você se depara com o diabo, com um problema, fala como Jó. Jó estava com a sua fé sendo o maior do Oriente, o mais rico do Oriente, e a mesma fé, a mesma confiança quando ele perdeu tudo, quando veio o dia mal, quando vieram as notícias, seus filhos morreram, o gado foi roubado, aconteceu isso, ele ficou doente, se raspando com um caco de vidro, com um caco de telha, os seus tumores, mas a fé era a mesma. Você não tem mais nada, perdeu tudo, se agarra no caco, mas continua com a mesma fé. E aí ele dizia: o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar sobre a terra. Ele dizia, lá se raspando com um caco, o mesmo que ele dizia quando era o maior do Oriente, quando a sua fé estava no alto. É isso que eu quero que você entenda. Elias venceu os profetas de Baal. Elias venceu um exército, depois fugiu de uma mulher, Jezabel. Uma mulher fez ele correr para uma caverna, e lá na caverna ele falou para Deus: só eu fiquei dos teus profetas, estou sozinho, quero morrer. E Deus falou: você que pensa que ficou sozinho, tem 7.000 que eu conservei, que não dobraram os joelhos para Baal, para o diabo. Deus estava dizendo o seguinte: por que agora você está dobrando os joelhos? Por que agora você está se curvando? Por que agora você está se entregando? Então todos nós, preste atenção, passamos por altos e baixos. O problema não é o terreno acidentado. O problema não é a montanha russa, ora está em cima, ora está embaixo. O problema é como nós nos comportamos na hora que está embaixo. O problema é como que nós mostramos a nossa confiança, a nossa fé, quando a gente está embaixo. Porque agora eu estou falando para você, a maldição vai ser quebrada, o diabo vai sair, o mal vai sair, a doença vai sair, mas você vai enfrentar outras lutas. Você vai enfrentar tempestades, você vai enfrentar dificuldades pela frente. E aí, diante dessas tempestades ou dificuldades, você vai desanimar? Você vai jogar a toalha? Você vai desistir? Não, você não pode fazer isso. Nesse momento, agora, em algumas pessoas ou com alguém, Deus ele faz cair um profundo sono e ele vai fazer uma cirurgia em você. Ele vai fazer o que a medicina não consegue, o que a ciência não consegue. Tem pessoas que a cirurgia que ele vai fazer é espiritual, mudando mente, mudando coração, arrancando traumas, arrancando complexo, arrancando vício, arrancando brigas dentro de casa. O lugar que era para ter paz, para alguns é um inferno. Para outras pessoas, Deus vai operar, abrindo portas, criando situações, usando alguém para fazer chegar nas tuas mãos o milagre, mas Ele faz. Quando você continua na mesma obediência, no mesmo nível, ou subindo de nível na fé, não descendo, não regredindo, não parando de sonhar, parando de agir. Tem gente que na hora da rebordosa, na hora da tempestade, ela para até de vir na igreja. Na hora da tribulação, ela deixa até de orar, ou atribui o seu fracasso a Deus. Por isso eu dei uma palavrinha comestível para você. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então essa palavra que está aqui, que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ela representa a palavra de Deus que vai cortar agora da sua vida o mal. Se tem macumba, feitiço, inveja, praga, se não tem mais jeito, se o diagnóstico da medicina diz que não tem cura, não importa o que disseram, Deus vai penetrar na sua vida e vai cortar da sua vida o que não presta. Vai cortar. Como? É com Ele. Abraão perguntou como? Deus falou: pega o sacrifício. Faz. Como? Seja fiel. Como? Seja dizimista. Como? Obedeça. É para estar toda sexta, venha. É para ser dizimista, seja. Dízimo de nada é nada, mas eu sou dizimista. Não entrou nada, mas eu sou dizimista. Entrou 1 milhão, eu sou dizimista. Entrou 100 milhões, eu sou dizimista. Entrou R$1, eu sou dizimista. Não é a quantidade monetária, é a fidelidade.
E em alguns casos, para mudar, para resolver uma situação urgente, Ele vai chamar você e vai dizer: eu quero o cordeiro de 1 ano. Eu quero o sacrifício. Mesmo cansado, sacrifica. Mesmo com o corpo já cansado, desfalecendo, sacrifica. Mesmo fraquinho, sacrifica. Mesmo desanimado, sacrifica. Ah, mas não estou com vontade. Vai sem vontade, mas sacrifica. Ah, hoje eu não estou com vontade. Vem sem vontade, mas sacrifica. Enxota as aves de rapina. Enxota os urubus espirituais que ficam soprando na tua cabeça e dizendo: não vai dar. Fica soprando na tua cabeça dizendo: desista. Enxota e sacrifica. Obedece. Que Deus vai mudar o que tem que mudar. Fique em pé, por favor. Por que eu falei que Deus preparou uma palavra para mudar a sua situação? Porque você nem percebeu. Mas nesse momento, assim como Ele fez cair profundo sono em Abraão, e Ele restaurou a saúde, os órgãos e etc. Nesse momento, Deus está fazendo em você, na sua vida, na sua família, em quem Ele tem que fazer, onde Ele tem que fazer essa cirurgia. Você vai ver a diferença. Mas uma coisa eu sei: você não morre sem que a promessa se cumpra. Você se torna imortal. Quando tem uma promessa de Deus, você se torna imortal. Não tem jeito. Pode querer te matar. Pode querer o seu mal. Porque tem uma promessa de Deus, você é imortal. A promessa vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Davi foi enfrentar o gigante Golias. Foi lá enfrentar o gigante. O gigante falou: esse moleque aí, vou dar um tapa, vou arrancar a cabeça dele. Mas Davi tinha uma promessa. Ele ia ser o rei de Israel. Ele era o escolhido. Como que vai matar quem Deus escolheu? Tenta. Tenta que você perde a cabeça. Como que vai matar quem Deus escolheu? Tenta matar quem Deus escolheu. Você perde a cabeça, como Golias perdeu. Levanta essa palavra. Fecha os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora é a hora. Eu posso, pela fé, enxergar o inferno agora estremecendo. Pela fé eu posso enxergar agora o inferno gritando. Porque a tua palavra, ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. Então não tem feitiço, não tem inveja, não tem maldição, não tem câncer, não tem diagnóstico, não tem nada que possa prevalecer na vida de uma pessoa onde chega a tua palavra. E hoje aqui a tua palavra já penetrou na mente dessa pessoa ao ponto dela tomar a decisão de te obedecer. Porque quando ela decide obedecer, quando ela decide ser fiel, quando ela decide seguir a tua direção, ela está indo contra a razão, ela está indo contra o que acham, contra o que pensam, ela está obedecendo a tua voz. E agora, meu Deus, como ministro da tua palavra, eu consagro esse versículo que está na mão dela. Quando ela colocar na boca, essa palavra vai cortar mais que uma espada de 2 gumes. E vai cortar agora a maldição, vai cortar a doença, vai cortar a insônia, a depressão, vai cortar o vício, vai cortar
todo sofrimento, seja ele qual for, se é maldição hereditária, se foi feitiço, se foi trabalho, não importa. Meu Deus, quando essa palavra tocar na boca dessa pessoa, o teu poder vai fazer uma limpeza, vai cortar da vida dela de uma vez por todas todo sofrimento, todo inferno, todas as trevas, em o nome de Jesus, e os sinais vão acompanhar os que creem. É o que nós determinamos agora, meu Deus. E você que crê, diga assim seja. Abra esse plástico, pega a palavra, só coloca na tua língua e deixa ela dissolver. Você vai deixar na tua boca pensando nos seus problemas, pensando nas suas dores, nas suas aflições. E à medida que essa palavra ela vai dissolvendo, ela vai cortar como uma espada de dois gumes, de tal maneira que nesse momento os demônios vão manifestar. Nesse momento a doença vai acabar, o sofrimento vai acabar, a inveja vai cair por terra. Nesse momento, a maldição, seja ela qual for, vai ser cortada da sua vida. Nesse momento, Deus corta da sua vida o inferno que está aí. Bota ali. Deus corta da sua vida o inferno. Nesse momento, cai profundo sono. E Deus está operando, fazendo cirurgia. Deus está curando, libertando, transformando. Deus está restaurando nesse momento. Deus está trabalhando na tua vida. Levante as suas mãos, coloca na sua cabeça, faz uma pressão com as suas mãos na sua cabeça e diga: diabo, maldição, seja cortado, cortado da minha vida, seja cortado da minha cabeça, da minha família, dos meus caminhos. Diga: meu Deus, queima, 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 queima. Amém, amém. Olha para mim, tira a mão da cabeça. Ainda não acabou não. Pode deixar aqui, obreira. Fica por inteiro aqui, Satanás. Pode jogar para trás, por inteiro. Preste atenção. Para aqui o corpo dela, para aqui o corpo dela. Obreira, só tira a máscara aí para poder falar melhor. Olha só, preste atenção. Você não está aqui para mudar de vida? Eu não vou deixar ninguém mudar. O que aconteceu aqui hoje, nessa corrente da meia-noite? Desgraça, eu odeio tu, desgraça. O que aconteceu quando a palavra... Eu tive que sair da vida de muitos. Quando a palavra entrou nessas pessoas, quando a palavra penetrou, aconteceu o que, Satanás? Eu tive que sair da vida deles. Eu tive que sair da vida deles. Tu tá atrapalhando meus planos, desgraça. O que aconteceu enquanto eu estava pregando? O que houve? Tava tendo cura, desgraça. Teve cura. Tava tendo cura. Tava visitando muitos parentes desses bandos de porcos. Que tem muitos aí que estão doentes. Que mais? O que estava acontecendo mais quando eu pregava? Eles estavam sendo libertos, mas eu não vou desistir, desgraça. Quando ele colocou essa desgraça na boca, eu tive que sair, tava me queimando. Quando colocou a palavra na boca, o que aconteceu? Eu tive que sair da vida de muitos aqui. Você estava escondido? Eu tava travando o caminho deles, trancando o caminho de muita gente aqui. É? Aí quando botou a palavra comestível ali na boca, o que houve? Eu tive que sair, desgraça. Você crê nisso? Não posso. Você não crê, posso gente? com isso. Quando ela botou a palavra na boca, comestível, o que aconteceu? Eu tive que sair, tava me queimando. Porque essa desgraça tá próxima à libertação, mas eu não vou deixar. Ela está próxima da vitória? Tá. Só ela que está próxima? E muita gente. Você queria essas pessoas aqui hoje? Eu quero ver essa desgraça vazia e o inferno cheio. Eu quero ver essa desgraça aqui todo vazio e o inferno cheio. O caminho dessa desgraça.
Aí está a importância de você vir sexta-feira. E vir sexta-feira, 10 da noite. Quem está chamando você para vir aqui no Hospital da Alma, sexta-feira às 10 da noite, não sou eu, o Formigone. É o próprio Deus. Porque Ele quer terminar o que Ele começou na sua vida. Ou sou eu que estou chamando as pessoas para vir aqui sexta-feira? Ah, desgraça. Não! Quem está chamando? Mas eu vou trancar o caminho de todos. Essa semana eu vou trancar o caminho de todos. Quem está chamando essas pessoas para vir aqui? Ô, maldito! Quem está chamando? É o homem de branco. Para que ele está chamando? Para terminar o trabalho dele. Para fazer o quê? Terminar o trabalho dele. Aí olha para mim. Me tirar da vida dele. E você vai conseguir impedir, travar, como você está dizendo, ficar no caminho deles? Hã? Não! Porque você já foi derrotado e é derrotado. E o teu lugar é debaixo dos nossos pés. Bate o pé no chão, diga: esse é o lugar do diabo na minha vida, debaixo dos meus pés. Esse é o teu lugar, Satanás, debaixo dos nossos pés. Amém? Qual o problema que você está botando aí? O marido dela. É? Hoje ele não ia vir. Não deixei ele vir na última hora. E você faz o que com ele? O que você faz com ele? Tá bebendo. Aí não quer beber, mas bebe. Ela fala com ele. Não adianta. Quem bebe através da boca dele? Sou eu, desgraçado. É? Que mais você está fazendo? Deixando ele na miséria. Ela trouxe ele para ser um dia. Ele estava bem. Acabei com ele num minuto. É? Mas ele não ficou aqui obedecer. E teve outro tempo, aquele desgraçado. É? Hoje eu te odeio. É? E quem fez ele me odiar? Então quem me odeia? Ele quer afastar ela de você. Deixar bem longe Quem da me sua cara. No caso, ele me odeia por quê? Porque você mudou a cabeça dele para isso. Ele estava bonitinho tempo atrás. É? Fazendo toda a sua vontade, a vontade dele. Que desgraça. Ele fazia o que eu pregava. Sim, estava firme. Aí você colocou o que na cabeça dele para ele me odiar? Tudo começou pela sua saída de lá. De lá de onde? De lá, desgraçado. Ah. Ele ficou cheio de dúvida. Ele não acredita mais. Aí a dúvida que ele ficou cheio, quem colocou? Foi eu. Hã? Essa desgraçada que não duvida. Aí você colocou... Ela continua lá, essa desgraça. Aí você colocou dúvida nele, no marido dela? Ele é fraco. É? E aí ele tem ódio de mim. Muito fraco. Gosta de você não, desgraçado. Gosta de mim não? Não. E ele também não quer que ela venha aqui não. Hoje não. Estava em cima da hora, ele desistiu. É? Entendi. Tá lá na rua agora, que é desgraçado. Agora olha para mim. Nesse momento que eu estava pregando, o que Deus fez? Desgraçado visitou ele lá. É? E fez o quê? Falou que vai trazer aquele desgraçado aqui. Deus falou isso? Falou. E Falou com ela. E ela vai esperar nele. você sabe me dizer se Ela existe... é desgraçada. Você sabe me dizer se existe demônio no planeta Terra que impeça isso de acontecer? O desgraçado recebeu um toque. Onde que estava? Que desgraçado queria vir. Mas eu não deixo. Como que está a mente dele agora com respeito a mim? Como que está? Ele está aborrecido nesse momento. Ele está triste. Comigo ou com ele mesmo? Com ele mesmo, porque Ah, é? que ele não vem. Onde que ela está agora? E onde que eu tô? Aí ele está falando isso lá. Ele está pensando assim. Mas eu não deixo ele vir, aquele desgraçado. Ele ainda vai ter dúvida com respeito ao meu caráter? Eu uso a cabeça dele. Ele ainda vai ter dúvida? Eu vou tentar muito. Ele ainda vai ter Eu dúvida? vou tentar. Eu não vou pôr ele no seu caminho, que é desgraçado. Se você vai ficar mais 1 minuto, 1 segundo nele ou nela ou na família, fica de pé dando risada da minha cara. Mas se hoje o meu Deus trouxe essas pessoas aqui para acabar com a tua raça, na vida dela e na vida do povo que está aqui, você vai cair de joelhos. Você vai continuar a ficar rindo da minha cara. Mas se hoje Deus trouxe ela e essas pessoas
para acabar com a tua raça e fazer com que a palavra dele se cumpra, você vai cair de joelhos. Se você vai continuar, fica rindo da minha cara. Vem para cá. Se você vai continuar na vida dela, do marido, da família dela e na vida dessas pessoas, fica em pé, rindo da minha cara. Bora! Seu miserável. Esse é o lugar do diabo, de joelhos, debaixo dos nossos pés. Amém. Já vou mandar esses demônios embora, porque Deus já te deu a vitória. Sexta-feira você vai faltar? Hã? Sexta você vai faltar? Quem vai estar aqui toda sexta, esmagando Satanás? Estenda a mão para cá. Estenda a mão, as duas mãos com raiva e diga: diabo, diabo, seja esmagado, queimado, destruído, esmagado, pisado, esmigalhado. Diga: diabo, você agora é esmagado debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés, todo inferno, todo sofrimento, toda derrota, seja esmagado, queimado, queimado, queima. Diga: diabo, a cada sexta eu estarei aqui alcançando vitória, milagre, transformação, no nome do meu Jesus. Amém?